Muito bem, galera. Vocês, Assim? vocês estão com medo aí da inteligência artificial, cheio de informações sobre o que está rolando. Estão pensando, será que meu emprego ainda vai existir em 10 anos? Será que meu filho deveria estudar o quê na faculdade, já que o mundo está numa verdadeira transformação? Então, hoje nós temos a honra de trazer um convidado aqui que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o mercado de trabalho, com a gente, professor Paulo Roberto. Paulo Roberto, muito bem-vindo. Aqui do meu lado está Eduardo Caputo, nosso gestor na QualiLife. Então nós temos alguém que vai explicar e alguém que vai sofrer diretamente os impactos desse trabalho. Por favor, se apresentem aí para a gente, para que o nosso público conheça vocês um pouquinho. Vamos lá. Ok, então vamos lá começar. Então, eu sou Paulo Roberto Lucas de Oliveira, professor, economista, e aqui hoje na Fundação Santo André, eu coordeno o curso de Comunicação e Design. Ok. E ali nós temos marketing, publicidade e propaganda, design, e estamos lançando agora mídias sociais digitais, certo? bom. Nesse curso. Fundação Santo André. Isto. Muito bem. Uma renomada universidade aqui do nosso ABC, né? Olha, eu estudei lá, me formei lá em economia e em ciências contábeis Certo. há 50 anos. Puxa vida. Então, hoje a faculdade de economia, que é a FAECO, é a primeira que tem lá, completou 70 anos e eu também, Muito bem. juntos. E o professor tem mestrado, doutorado, qual que é a formação? Sim, bom, eu tenho a graduação em economia e em ciências contábeis e tenho mestrado pela PUC em administração mercadológica e estou completando agora, mês que vem, se Deus quiser, né? Vamos lá, depende da banca, é o meu doutorado aqui na USCS em administração regional. Bom, meus parabéns primeiro pela garra de seguir estudando, né? E de ajudar tanto a gente aí. Imagina quantos alunos, né? Já não foram beneficiados. Muito bem. Que bom. Edu? Bom, eu sou Eduardo Caputo, mais conhecido como Caputo. Como o Daniel falou, sou gestor na QualiLife, sou administrador também, fiz MBA em Marketing e curiosamente, quero fazer MBA em Inteligência Artificial. Assim como o Daniel, a gente acaba se assustando um pouco, né, com essas novidades, mas eu acho que, como o senhor falou, né, tudo que é benéfico e a gente usa para o bem acaba sendo algo produtivo e que realmente agrega aí na sociedade. Muito bem. Com certeza. Professor, vamos esquentar então o papo aqui. Vamos lá. A inteligência artificial já ceifou alguma profissão ou não? Assim, completamente não. Né? Mas vamos voltar um pouquinho na história aqui, né? Nós tivemos aí na década de 50, 50, né? Uma automação muito grande enfim, no processo produtivo. Sim. E, lógico, né? Então, as máquinas vão substituir as pessoas, A gente já tomou esse etc. susto em outros momentos. Isso, então, logicamente, naquele momento, né? Sim. Algumas profissões, assim, muito mais manuais, lógico que elas foram diminuíram. A minha primeira profissão, eu me formei como ferramenteiro aos 17 Pois anos. Pronto, tá aí. Ela já é uma que, assim, não está eliminada. Não, mas tem o AutoCAD hoje que você faz tudo. volume de profissionais exatamente. muito menor no mercado, muito mais especialistas, muito mais ali para planejamento, mais para gerir toda essa tecnologia do que necessariamente para limar a peça, né? Isso praticamente então, acabou. E aí, avançando, né? Na nossa conversa, avançando, posteriormente nós tivemos aí a questão dos aplicativos, então, planilha eletrônica, enfim, Word, tudo isso, né? Falando do Windows aí, vai. Sim. E aí o que aconteceu? Lógico que muitos trabalhos, né? Ficaram. Se você não tem hoje, na minha época nós tínhamos eu fiz curso de datilografia, certo? E para você entrar, eu não fiz porque porque eu fugia para jogar bola, mas então, mas para você entrar no emprego, você tinha que fazer o teste de datilografia, certo? Mesmo. Então, ok. Verdade. Arquivista e uma porção de coisa que hoje não precisa mais. Restou alguns aí no estado ainda, né? Mas assim, o trabalho é diferente, Sim. ok? Mesma coisa agora com inteligência artificial, certo? Então, se a gente tem um processo que facilita a tomada de decisão, certo? Lógico que as profissões que utilizavam exclusivamente essa tomada de decisão como profissão,
elas tendem a mudar, a desaparecer, a ser diferente. Então, um exemplo disso, vai. Uhum. Quer dizer, e antes da inteligência artificial generativa, vamos falar de inteligência artificial que a gente já usa já faz tempo já, né? Depois o senhor explica para nós a diferença dessas inteligências Fiquei curioso pra artificiais. saber mesmo. Isso. Então, por exemplo, deixa eu... Eu vim de Santo André para cá usando um aplicativo de mapa, Certo, ok? certo. Isso é inteligência artificial, Uhum. ok? Você vai procurar um filme num streaming qualquer e ele já te dá sugestões de próximos filmes para você assistir. Isso é inteligência Tá artificial. baseado nas suas, Ok? na sua Então, experiência. é algo que pega a informação Uhum. e te ajuda a tomar a decisão. Tá. Ele toma a decisão por você e você aceita ou não, se quiser. Tá. Mas isso é inteligência artificial. Ele não vai adivinhar teu estado de espírito, mas as tuas preferências gerais ele consegue acertar. Né? Talvez até hoje, agora talvez até a gente consiga isso. Através da Puxa expressão. Mas vamos lá. Aí, voltando. Então, hoje nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho de um advogado. Então, você contrata um advogado e aí você mostra para ele qual é o teu problema, o que aconteceu, tal. O que ele vai fazer? Ele vai buscar jurisprudência, ele vai buscar casos antigos que tiveram a mesma coisa para ele aprender e utilizar como argumento. Sim. Isso hoje é feito pela inteligência artificial. Isso acho que a IBM, né? Começou primeiro, a IBM né? começou, que é com o Watson. né? Watson, exatamente. Sim. Vamos ver um outro exemplo. Hoje, nos Estados Unidos, então você tem uma operação no mercado financeiro que a gente chama de day trade, que está famosa aqui no Brasil, Sim. enfim. E o que é isso? É você comprar e vender ações, mesmo lote, mesmo volume e tal, no mesmo dia. Sim. Então você compra... Você aposta na subida ou na descida de uma rápida de um índice qualquer. Só que, assim, hoje com a inflação não subindo tanto, quanto que você vai ganhar numa operação dessa? Centavo? Alguma coisa? Então, depende do volume. Uhum. Um volume muito grande, você multiplica por centavos e você tem um ganho interessante. Uhum. Okay? Isso hoje é feito por inteligência artificial. Os tais robôs. E mais ainda, É. eles fazem sozinhos. Você programa ele faz. Você dá os seus limites? Não. Ele funciona para a empresa para a corretora. Quer dizer, ele não é você, pessoa física, que vai lá dizer, me faz a operação. Uhum. É a corretora que faz no todo. Sim. E, vamos lá, vamos falar de mercado. Se você tem alguém, um volume expressivo de operação, acaba influenciando ou não o mercado? Totalmente. Então hoje, todas essas operações day trade, não tem humano fazendo. Hoje, então, se um investidor entra para fazer day trade sem essa tecnologia, ele provavelmente vai estar muito atrás de tudo isso. Não, ele não vai fazer. A margem de erro Nós é estamos grande, atrasados aqui no Brasil. Sim. Certo? Esses operadores, o pessoal que está oferecendo, não, imagina. Sim. Lá se transaciona, né? Volumes expressivos. Aí, então, a sua pergunta, quer dizer... Mas a inteligência artificial não vai conseguir prever, por exemplo, a tomada de decisão de um CEO de uma grande companhia que muda o mercado, né? Vamos supor, você está lá numa ação XPTO que está te indicando uma subida, uma descida, que a inteligência artificial analisou todo o comportamento, cruzou informações de mercado, cruzou dados, porque antigamente você tinha que ficar ali, né? Com telas, olhando as notícias, olhando o movimento da bolsa de outros lugares e tal. A inteligência ela consegue captar tudo isso e tomar uma decisão muito mais assertiva. Mas ela não vai conseguir prever dia que um CEO acorda de mau humor e toma uma decisão ruim, por exemplo. Mas hoje, com governança corporativa, com tudo isso, ele não vai tomar uma decisão. Ele também está muito amarrado. Ele está sendo controlado. Mas vamos lá. No caso do mercado acionário, você tem o curto prazo e o longo prazo. E você tem resultados em função de oferta e demanda e resultados em função do desempenho da empresa. Ok? Sim. Quando você está discutindo day trade, você está discutindo oferta e demanda. Só para o imediato. Vai ser uma surpresa se uma notícia bombástica aparecer. inverte a curva. Vai ser uma surpresa. Que é onde aí a sardinha perde.
Que foi o que aconteceu lá, sardinha e o tubarão, exatamente. Professor, só pegando uma carona com o que você falou em relação ao day trade e tecnologias, né, de IA que são utilizadas fora do Brasil e aqui por algum motivo não são Não, utilizadas em ainda sua não, plenitude, mas mas o senhor acha que é por conta da cultura, por não, conta não, de um medo? não, é investimento. Investimento. Ah, Quem são os países que estão mais à frente em tecnologia, na questão da IA? Ah, Porque a gente sabe muito dos Estados Unidos, né? Porque a mas informação chega. Mas eu não sei, eu tenho não, a não, sensação de que a China, que os asiáticos estão... a Índia, A Índia... sim. Todo esse pessoal que tem A Índia tecnologia investiu em avançada, tecnologia há há décadas. muito Ela vem investindo. tempo, nossa, a gente contrata programadores indianos para fazer o trabalho aqui, né? Estamos atrasados, né, professor? Quer ver? Vou te falar. Nós tem uns 15 anos, mais ou menos, certo? Houve uma mudança num determinado banco aqui, Uhum. uma mudança de sistema e tudo tal, que ia demorar um ano para fazer. Então eles contrataram uma empresa indiana Uhum. e demorou 6 meses. Por quê? Porque se trabalhava durante o dia aqui e no outro período na Índia. E o pessoal desenvolvendo, implantando, desenvolvendo, implantando. Em 6 meses nós implantamos isso aqui. Hoje a gente pode concluir que o Oriente já está, Sim, no mínimo, Tá, tal tá, qual tá. o Ocidente em termos de tecnologia, Tá. se não mais avançado, né? sim. Não, A gente eu acho vê, assim. Por exemplo, os veículos, né? Toda a tecnologia que tem vindo da Ásia e ela tem superado muitas vezes o que a gente fazia sempre aqui nos Estados Unidos e na Europa, né? É isso. E em tecnologia e em IA também. Sim. E qual a diferença de IA generativa e... Então, a generativa, ela aprende. Tá. Ela genera, ela Ok. aprende, certo? Ok. Então, o que aconteceu? A gente estava utilizando, isso aí, se a gente utiliza algoritmo, né? Uhum. Quando eu falo a gente, eu não trabalho com isso. Uhum. Eu digo a gente que Você. nós aqui, Uhum. certo? Sim. Então, o O que mercado, todos nós. quando você tem inteligência artificial, você coloca os algoritmos ali para ela tomar a decisão, Uhum. certo? Ok? E uma vez você faz isso, ela vai obedecendo isso. Na generativa, você ensina ela. Esse algoritmo se adequa a isso? Ele vai evoluindo. Vai. Tanto que hoje nós temos equipes treinando a inteligência artificial, certo? Para o bem e para o mal, certo? Algumas equipes são de especialistas para treinar para que o resultado da inteligência artificial não seja danoso à humanidade. Essa tem sido uma preocupação mundial, né? Então, nós temos ali. Então, se você chegar para a inteligência artificial e falar assim, bom, me cria aqui me cria uma bomba. Eu quero fazer um ataque terrorista em tal lugar, qual a melhor Isso. estratégia, Então, qual a melhor bomba? Ela, a princípio, ela não tem consciência, vai lá, né? Sim. Okay? Então, ela vai te entregar. Então, hoje você cria algoritmos para que isso seja evitado. Que ela não faça isso, certo? Então, lógico, tem muitas áreas aí, bioética, uma porção de coisa, trabalhando para criar essas barreiras para a inteligência artificial generativa. E nós vamos ser bem-sucedidos com isso, porque em geral a gente Sim. não consegue barrar o avanço da tecnologia, né? Nem para o bem, nem para o mal, né? Mas a tecnologia, ela sempre avança. É assim, a tecnologia avança. E aí você precisa colocar do lado da tecnologia a ética, ok? Sim. Para ela avançar, ela passa por cima da ética. Senão Quase você não vai... sempre, né? Sempre. Aí sim, na sequência, A gente a corrige. gente corrige. É. Tá ok? Entre um avanço e uma Quer ver? correção, não é só isso. Pensa assim, alguém cai. lá no passado, tem um quadro famoso de Velázquez que é assim, ele está fazendo uma autópsia, o médico fazendo uma autópsia. Uhum. Com cadáver, né? Lógico. Sim. Pô, não pode isso. Até então, Sério, o pessoal roubava precisou cadáver para fazer isso ele daí. precisou romper a ética Então, para poder Mas avançar. com isso, Ah, eles aprenderam como funciona o corpo humano, etc. E hoje a ética vem, né? A ética somos nós, né? Dizendo, sim. ok, vem e fala, olha, pode fazer nestas Condições. condições. Sim.
Ok? Há um custo-benefício que se justifica. Bioética, nós temos uma matéria, nós não, na USP tem uma matéria bioética para discutir isso daí, né? Sim. E com a inteligência artificial isso Enfim, avança exponencialmente, né? porque assim, o processamento das informações Sim. é muito mais rápido. Aí você pega, né, que a gente discute, Big Data, você pega tudo que foi escrito, porque, vamos lá, nós estamos falando do chat GPT, por exemplo. Certo. Você pega tudo que foi escrito e que está na internet. Tudo. Tá tudo lá. Tudo lá. Tudo que a gente Certo. alimentou. O que ele faz? Ele pega todas essas informações, Ele consegue pegar tudo mesmo? não, até uma determinada data, né? E aí ele processa cada palavra e entende qual é a melhor sequência para aquela palavra dentro de um contexto. Então, não é que ele entende do assunto, mas ele encontra a referência mais adequada para aquilo. Não, é muito louco. É isso que é o generativo. A gente certo? já tem recebido, né? Alguns e-mails, algumas informações que você nitidamente vê que foi gerada inteligência artificial. Sim, mas hoje, por exemplo, você fala assim, você utiliza? Eu, certo? Sim, eu utilizo. Eu escutei... preparo as aulas com inteligência artificial. Claro, o que você está fazendo é trazer E o ficou melhor. muito melhor. Certo. Eu faço pesquisa, eu busco palavras, enfim, coisa que podia fazer, mas eu falo assim, eu quero um sinônimo para... Professor, e se o avanço disso for um avatar que represente o professor dentro da sala de aula, apresentando uma aula e discutindo com os alunos com base em toda essa massa de dados, toda essa Big Data que está disponível. Ok. Você acha que chega nisso? Chegamos. Aí o professor Paulo Roberto vai ter que pescar. Vamos lá. Vai ser melhor do que eu. Sim, mas você vai precisar pagar seus boletos. Então, é o que a gente está discutindo agora, ali fora, que é o seguinte. Eu li um artigo esses dias, interessantíssimo. Aí vai pagar nossos boletos também? Não, interessantíssimo. Nós estamos pensando no trabalho. Certo. Quem disse que o nosso trabalho vai continuar sendo desta maneira? Eu acredito que não. Então, vamos lá. Se a gente for olhar para trás, vamos lá para 1400, 1500 e tal. Tinha trabalho desse jeito? Não. Não tinha. Ok. A questão capitalista, tal. Então, hoje a gente trabalha, porque não tinha. O que tinha antes era escravidão, era você faz teu próprio negócio, tudo e tal. Artesãos, enfim, não tinha. arcos, né? Ok, prestação de serviço? Tinha, mas você não era funcionário, você podia ser funcionário de um negocinho pequenininho, mas não tinha empresa do jeito que a gente tem hoje, produzindo milhões de veículos. O trabalho dependia da habilidade, da demanda, ele era momentâneo. Então, na faculdade, a gente tem essa questão da ciência e arte. Tá. Ok? Ok. Ciência e arte. Ok. Então, hoje, quando a gente fala trabalho, a gente está discutindo não exclusivamente a criatividade, que aí é arte, mas nós estamos discutindo a ação. Execução. Tem que fazer. Ok. Ok? Então, olha lá, tem que serrar isto, tem que pregar isto. A máquina pode fazer isso. Pode. Ok. Ok? Sim. O que vai ficar para a gente? Vai ficar para a gente o design, A arte. Isso, a arte. Aí você vem e fala assim, tá bom, agora criamos uma inteligência artificial que vai fazer a arte também. Já pinta quadros. Aí você fala, bom, então tá bom. Então, o que vai sobrar para mim? Contemplar o mundo. Então, para mim vai sobrar alguma coisa que não é essa perda de tempo com isso. E isso é economicamente sustentável? Então, hoje, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Tô aqui. Eu tô avançando. Vamos num mundo disruptivo em que as máquinas e a inteligência artificial fazem quase tudo que hoje é trabalho. Então, o ser humano está obsoleto, tá? Hoje nós não temos emprego para todo mundo. Não. Ok? Perfeito. Ótimo. Então, no futuro vai ser... Ok. Hoje, por exemplo, você nasce, ok? A gente diz, governo, você tem que dar para a gente educação, saúde. Segurança, certo? no mínimo. Ok. Por que não também alimentação? Por
que não dinheiro no meu bolso. Isto, certo? Então, o que a gente está discutindo hoje? Está discutindo o seguinte: o que a gente. Que é. Renda básica. Não, é a renda mínima. Renda mínima. Renda mínima universal. Renda mínima universal. Então, começa assim. Não tem emprego? Não. Mas ele tem que viver. Certo. Ele tem que viver, Senão ele não compra o que eu produzo. senão ele não compra o que eu produzo. Ok? Então tá. Então é o seguinte: ele vai ter que viver. Quem vai dar esse dinheiro para ele? O governo Ou e a sociedade. a iniciativa privada. Isto. A iniciativa privada, através dos impostos. Tá ok? E o governo, através da questão social, dele, enfim, manejar tudo isso. Ok. Num futuro onde a empresa não vai precisar de funcionários. Ok? Ok? Não vai precisar de Mas funcionários. vai produzir 1 milhão de televisores. Então, sim. E ela vai vender para quem? Se ninguém tiver dinheiro, para ninguém. Então, ela vai ter, ela e a sociedade, É o fim do capitalismo. vão ter que remunerar Exatamente. quem vai consumir aquilo. Vou ter que remunerar a vida. Isto. Vou ter que me pagar para eu olhar as Isso. plantinhas Isso, e olhar senão para os não vou passarinhos e comprar de vez em quando alguma Isso. coisa. Exatamente. Muito louco. Enfim, isso. é louco. Se Lógico que é. equilibra economicamente, Então, sim. porque qual a minha motivação, né? Mas assim, isso não muda, essa questão. Isso não muda da noite para o dia. Não, Ok? nós já fomos muito Daí você vai falar na assim, tá frente. bom, e o que vai ser da minha vida? Certo. Certo? Não, eu vou dar um sentido para ela muito mais bonito até. Que seja. Que não seja Certo? perder meu tempo trabalhando. Vamos tal. lá. Você vai substituir o jogador de futebol por uma máquina? Não sei. Não. Eu não consigo ver limites. A gente está discutindo aqui. É. E o Um a gente jogo vai de robôs substituir pode ser interessante. o cantor, vamos substituir o escritor. Cara, eu acho que Então, sim. esse é o medo Sabe da a gente única coisa que utilizar não a vamos inteligência artificial. A gente não vai substituir, acho que apenas realmente o novo, a arte, a quebra de paradigmas, alguém que visualiza alguma coisa que não está acontecendo, mas não. Hoje, por exemplo, Porque a inteligência só trabalha com o que está lá, certo? Com tudo que está que no ela Big recebe, Data, né? que ela recebe, que já foi produzido. Ó, O novo ela ainda não conhece. na academia, a gente está dizendo o seguinte, na academia, quer dizer, mestrado, doutorado, a gente está dizendo o seguinte: dá para utilizar a inteligência artificial para buscar referências e colocar lógica nas ideias? Sim. Você põe lá, Sim. depende do prompt que você... O que ela não vai fazer? Ela não vai desenvolver teoria. Isso. Pelo Que é o menos não novo. hoje. Não sabemos. Mas não vai desenvolver teoria. Teoria por nossa conta. Então, quando a gente vai falar de arte, sim, a gente vai extrapolar. Nós, humanos, vamos extrapolar isso. E a gente vai utilizar o conhecimento, espero, né, de outra maneira. Não do jeito que a gente utiliza. Hoje a gente perde muito tempo processando. Talvez a gente consiga. Aí você vai, mas todo mundo vai fazer isto no futuro? Não sei. Eu também aí não tenho percepção para isso. Porque, por mas- exemplo, né? É um exemplo real, né? Tem um grande banco aí também que ele faz o seguinte: todas as reuniões entre investidores e o agente de investimento do banco, eles são gravadas. Então, tá lá no celular do agente, tá lá no ambiente onde ele está. Eles tinham lá 80 agentes, então faziam 1000 reuniões por semana. Era humanamente impossível captar as melhores práticas dessas reuniões, as melhores abordagens, as melhores negociações. E aí depois eles começaram a gravar isso e cruzar com o resultado Sim. dos investimentos do cliente. E aí eles conseguem agora entender qual é o assessor de investimento mais eficaz e transformar essas práticas que ele utiliza em treinamento para os demais, a fim de equilibrá-los. Ok, é uma fase, mas para mim a próxima fase é que esses seres humanos não existirão mais lá fazendo isso. O investidor vai conversar com a inteligência artificial e ela vai aconselhá-lo sobre os melhores investimentos sem a presença humana. Estamos lá mais 80 pessoas que vão ter que contemplar o mundo, né? E aí eles vão precisar de renda. E aí por isso que está se discutindo a renda universal básica, né? Mínima, né? E começa por aí.
Começa por aí. Senão a gente vai não Então, garante mais a sobrevivência do Então, ser humano. assim, você fala assim, toda vez que uma empresa utilizar um mecanismo que reduz a mão de obra, ela tem que pegar esse valor, pegar esse valor e entregar. Tem que evoluir. Entregar para alguém. Ou para um sistema Um de sistema, impostos ou de uma distribuição de isso, lucros e resultados. Que ele vai aqui. pegar isso e vai distribuir em forma de comida, de... Agora, a pessoa que ficar sem fazer nada o dia todo, será que ela vai ser feliz? Ela vai buscar alguma coisa, né? Ela vai ser feliz. Eu acho que talvez até mais. Sem a obrigação. É claro que a gente digamos que parte da nossa realização como ser humano está relacionada ao trabalho, né? Sim. Alguns muito mais, Sim. workaholics e tal, alguns muito menos, mas sempre tem. O trabalho faz parte da humanidade, né? Eu acho que a gente vai encontrar outras coisas para fazer e a gente vai fazer aquilo que mais gosta, talvez. Talvez seja um momento de grande liberdade, né? Eu, por exemplo, já estou encontrando coisas diferentes para fazer, né? Então, domingo que vem eu vou correr 21 quilômetros aqui na meia maratona de Santo André. E todo domingo eu vou correr. Certo. E durante a semana eu vou treinar. Se eu quiser correr a semana inteira, né? Então, certo? Desde que eu tenha comida em casa, tenho tudo, eu vou correr. Eu gosto mais disso. Ok? Sim. Outra coisa, você falou da questão da aula, né? Isso. Sim. Tem um detalhe, né? Eu gosto da aula. Certo. Então, eu também. Se tiver um avatar que faça isto, ok, como base, porque eu vou entrar na sequência para pegar aquilo e usar de uma maneira mais adequada, usar de uma maneira mais apropriada, buscar soluções, etc, etc. E isso... E talvez haja um grande acordo também do mundo de que a gente ainda vai precisar das pessoas trabalhando e ponto, né? Talvez haja uma limitação. Eu acho o seguinte, a gente vai ter grandes empresas utilizando, enfim, equipamentos e solução para tudo isso. Mas, possivelmente, nós tenhamos pequenas empresas, certo? Produzindo localmente, talvez de maneira mais artesanal. Talvez etc, vai ser assim, né? etc. Igual hoje a gente tem comida orgânica. Talvez as pessoas vão ter preferência por produtos orgânicos. Vamos chamar que é o produto feito por pessoas. Eu quero um sapato que foi o João que fez e não a inteligência artificial. Então é isso. Agora... Vai criar um mercado novo, né? De coisas manuais, de novo. Vamos lá. Quem for operar day trade, ele vai querer a máquina. Sim. Ele não vai querer uma pessoa grana, ali. Claro, entendeu? ponto. Agora, você vai comer? Vou. Você prefere o quê? Eu prefiro... Eu vou fazer uma hortinha lá em casa, tal. Então você vai usar o seu tempo para cuidar da hortinha sua, para você pegar a comida. Mas eu posso comprar comida pronta. Ok. Aí você vai comprar de uma empresa que tem inteligência artificial, que vai produzir, etc, etc. Okay. A gente vai se adaptar, né? E eu espero, né? Porque a gente tem se adaptado a todas as mudanças, né? E as profissões que estão então, hoje aí? Aí chegamos aí nas profissões. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, está no 3º ano do ensino médio e está se decidindo sobre o que fazer no futuro. E aí eu disse para ela, você tem que olhar para onde está caminhando a inteligência artificial e tudo mais, para saber se a tua profissão ainda tem sobrevida. Sim. Uma das opções dela é direito. Eu falei, cuidado, porque essa é uma das áreas que mais potencialmente tem chance de ser engolida em muitos aspectos pela inteligência artificial. Como nas universidades eles estão lidando com esse olhar para o futuro das profissões? Para nós está sendo um desafio, né? Deixa eu te dar um exemplo. Vai. Eu me formei aqui na faculdade em economia e ciências contábeis, ok? E na época era tipo quase 10 candidatos por vaga. Era um horror, era dificílimo entrar na faculdade, certo? Hoje nós não temos candidato mais para o curso de economia. Certo. Não tem mais, certo? E contabilidade, nós temos que discutir a tal da contabilidade digital hoje. Tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, débito e crédito e tal, hoje é conceito só. Você não tem mais. Você concilia com o banco, não sei o quê, o sistema te dá um DRE você pronto. Tem um SAP numa empresa grande que ele já te dá. Ele pega todas as informações e coloca lá. O que você vai fazer é simplesmente fazer os ajustes, reserva e tudo isso e tal. Certo. Então, tomar decisão só, né? Para nós, aqui na faculdade, está sendo assim
um desafio a gente buscar olhar para o futuro e ver o que vai ser. Meu caso, certo? Meu caso, que é publicidade e propaganda, vai. Tá. Ok? Marketing nem tanto. Marketing você depende de informações, sim, ok. Mas Ia publicidade e ajudar propaganda, muito. que você está mais na parte criativa, Mais artística, artística e criativa. tal. Pô, no passado, a gente tinha lá o pessoal colando letrinha, montando, certo? Fazendo maquete, não sei o que lá, tal, fotografando e tudo tal, Para materializar uma ideia. uma ideia. Hoje não. Ah, mas é hoje? Não, já começou lá atrás, certo? Então eu pego o Photoshop e eu faço o que eu quiser. Eu pego uma Tem a cena que foto, eu quiser. altero a foto todinha. E você imprime em 3D ainda, né? É. Pois é, já começa aí também, certo? Já imprime. Certo? Ok. 3D também. Aí, Maquetes. né? Então, você falou, né? Eu tenho 2 filhos, ok? Um fez arquitetura, o outro fez biologia. Tá? O que fez arquitetura, ele foi por essa área da questão digital. Tá. Então, lá atrás, se não me engano, ele fez a maquete do estádio do Grêmio, tudo digitalizado. Certo? Para ele é inevitável, né? Ok. Hoje ele mora nos Estados Unidos e trabalha desenvolvendo games, que é inteligência artificial do mesmo jeito, Uhum. Sim. certo? E era um arquiteto. Não, ele é. Formado em arquitetura. Ele trabalha com Com o a arquitetura do e espaço imagem. lá É isso. dentro do game. Não o arquiteto de construção, Sim, perfeito. mas o arquiteto de espaço, de imagem, certo? sim. De ambientes virtuais. Por exemplo, Aham. ok? Então ele trabalha com isso. Sim. E o meu menino mais novo, que é biólogo, e a gente falou para ele, não, você tem que pensar, né? Pesquisa com inteligência artificial, etc. Tal. Tá, ok. Ele está dando aula, certo? Foi contratado por um colégio lá em São Paulo, um colégio bilíngue, então ele fala várias línguas e tal. Enfim, foi contratado e está se realizando. Pai, Tô fantástico. que nem um pinto no lixo aqui, Mas dando você aula. dá aula assim, normal? Não, é tudo diferente. Tudo diferente. Não tem matéria. A gente discute um tema. Colégio mais assim. Mais avançado, né? mais Piaget. A gente discute um tema. Então, eu sou responsável pela área do tema. Certo? Certo. Então a gente discute. E eu falei, e como é que você trabalha? Não, nós temos um arquivo onde a gente tem o comportamento dos alunos, onde a gente tem isso, tem assado, tem tal. A gente acompanha individualmente cada aluno. Então, você vê, é isso. As profissões, elas têm. Você vai ter uma profissão base, mas ele vai ter que. Bom, já é assim Nós bastante, estamos lançando, né? Você falou do inteligência artificial. Nós estamos lançando agora, o ano que vem. Quer dizer, eu estou lançando mídias sociais digitais, Tá. okay? Que pega publicidade e propaganda e pega marketing digital e mais a questão de tecnologia, junta tudo, ok? Mas na área de tecnologia nossa, que é o outro coordenador, nós estamos lançando um curso de inteligência artificial. Mas é um tecnólogo, não é um curso, não é uma pós-graduação. especialização. Exatamente. Mas por quê? Porque vai formar, né, a base desse pessoal que vai começar a mexer com isso para poder. Todo mundo vai ter que aprender a programar. Será? Isso já é de lá de trás. É, né? É. Eu não sei programar, Eu tô também não. ferrado. Eu também não. Ainda Bem, porque a gente depende dos outros, certo? Tem boas noções disso. Não. Eu adoro. Esse meu filho que mora nos Estados Unidos é autodidata e faz qualquer coisa. Fala um aplicativo, ele vai lá e manda bala. Ele faz. Impressionante. É que hoje qualquer até pesquisa que você faça tem um pouco de programação no que você vai colocar ali, né? É que nem você falou, uma você usa linguagem, um código ali, uma uma linguagem, linguagem. ou pesquisar ChatGPT, próprio Google, né? Ferramentas de pesquisa é uma programação ali do que você vai colocar uma sequência, né? Agora, assim, voltando para a empresa, fazer um curso né? de como criar tilápia. Voltando para a empresa, a gente está... Sim, aí é arte, tá vendo? A gente está na empresa, nós assim, estamos assustados, certo? Alguns estão totalmente perdidos. Sim. Certo? Mas vamos E lá. alguns estão ignorando, né? Vamos lá. Vamos falar, por exemplo, do setor bancário, certo? O setor bancário. Tá todo mundo... Quando... deixa eu retroagir. Vamos falar de... não, faz tempo. Quando eu fui embora, eu tinha... mas vamos falar de 40 anos, vai.
Quem ia imaginar? Lembrando que 40 anos está aí, né? Foi nos Não, anos 80. assim, Foi eu ontem, tô falando no meu caso. Não, mas foi. Mas 40 anos. A gente entrava numa agência bancária e era uma fila enorme. Você tinha que pegar uma senha, esperar 2 horas para ser atendido e não sei o que lá. As agências eram enormes. Okay? Isso, a invenção da senha já foi bom, porque antes era fila indiana mesmo. China, que chegou primeiro. E não tem esse negócio de idoso, não. Okay? A primeira conta foi no Banco Nacional, professor. Isso. Fique tranquilo que eu também não estava no dilúvio, mas pisei na lama. Banco Pô, a minha Nacional, foi que no nem real, existe. já estava um pouquinho mais Nem existe evoluído. mais. Banco Real, Banco exatamente. Nacional. E aí, eu assim, fui consultor de banco durante algum tempo, e eu falava para o pessoal do banco, né? Eu falava, pessoal, qual é a origem do banco? A origem do banco é a guarda da moeda. Sim. Não Era uma é a questão de transação, segurança, não é a a princípio, transação, né? é a guarda da moeda. Você vai lá e Velho guarda Oeste, no os banco. caras queriam te Daí o roubar, você banco- punha no banco, aí né? o Tinha banco segurança. Desenvolveu serviços bancários Uhum. poder ganhar com aquilo, né? E, enfim, e cobrar. Então, guardar tem ok. que Mas cobrar. a guarda é lá. Por quê? Porque a moeda é física. Sim. Sim. Era Sim, ouro ou sim. moeda? Aí tava lá. E quando a moeda for digital, Totalmente. eu vou precisar do banco? Em tese, não. Não. Por quê? Porque se ela for eletrônica, eu guardo ela numa pilha, na Uhum. nuvem, como tem hoje, Sim. etc. Então eu não preciso do banco. Dilma ainda O tá banco entendendo, vai ter tentando que entender onde fica essa buscar, nuvem. o banco vai ter que buscar alternativas para o seu trabalho. Ok, então o banco hoje ele auxilia na circulação da moeda. Uhum. Não, a guarda hoje, sabe? É irrelevante. Ok, ele guarda, mas assim, você com um cartão hoje você transfere de um lugar para outro, não precisa de caminhão, Sim. precisa no final do E dia, com mas blockchain enfim, também mas- a guarda pode Pronto. ser em outro lugar, né? é isso aí. Daí então o banco está se tornando eletrônico ou digital, a palavra que vocês Totalmente, quiserem, é. totalmente. Faz não Certo? sei lá quanto tempo que eu não vou Então, no banco. a gente fala de profissão, tá? Eu estou vendo o setor bancário no Brasil demitir pessoas há 30 anos. Isso aí, diminuindo o quadro, tal como a indústria automobilística, tal como E fechando outros agências setores. também, né? Totalmente. Agora, Já existem bancos Agora sem já. nenhuma Sim, agência. já, ok? Conclusão, certo? Já estamos vendo. Está essa- implodindo. Já. Uhum. O setor bancário vai existir? Lógico que vai, mas nós precisamos de pessoas não no balcão para atender. Eu acho que no futuro ele vai existir basicamente para emprestar. Porque ele vai deter tanta moeda, tanto dinheiro, que é Mas isso como já faz hoje, acontece, né? Já faz Acho que hoje a sobrevivência dos bancos está É. basicamente no empréstimo, né? Não é nem mais nas operações bancárias, nem Mas- na guarda, não, né? não. Aí é o seguinte: hoje, os bancos A receita deles vem mais da onde, será? são três. Principais. Uma é do empréstimo, ou não chama de empréstimo, a gente chama de spread. É a diferença de taxa de captação e aplicação. Ok? Então, eu sou banco, Vem eu empresto para você a 5 e eu capto dele a 1. a 3 a 4 1 é meu, certo? Tá bom. Essa é uma maneira. Segunda maneira é o floating. O dinheiro que os donos do dinheiro, né? Os clientes do banqueiros. banco. Não. Nós. nós, nos clientes. Nós não usamos todo o dinheiro. Sim. O dinheiro fica parado no caixa. do Ele banco. ainda guarda, em tese. Quem usa é quem aplica. Uhum. Quem não aplica, o dinheiro está lá. Deixou na Parado. tua conta paradinha, ele Sim. vai usar. Ele vai emprestar para o governo e vai emprestar para os outros bancos. Outras Que é o instituições. floating, é o overnight. Ok? E terceiro, que surgiu há uns 20 anos, que é a cobrança de tarifa. Ok? Uhum. Hoje, nos bancos, a receita com cobrança de tarifa é semelhante à receita com cobrança de juros. Caramba. É. Eu achei que não. Que justamente cobram cada vez É menos pouco. tarifas e tal. Mais ou Mas o menos. custo diminui mais ou também, né? menos. Pega quantos clientes tem Não, e claro, vê que a são- tarifa é R$100. Multiplica isso por R$100 todo mês. Não, é um baita volume de grana. E não é todo mundo que toma dinheiro emprestado. Sim. Sim. Ok? Ok. Então, sim, o banco vai continuar prestando serviço bancário sim, e cobrando por isso. Tá. É que nessa linha que a gente estava conversando, né? Se a gente usa menos o banco, eu tomo menos serviço dele. Então, essa receita de
prestação de serviço ela vai diminuindo. Ele vai cobrar sempre uma tarifa mínima, Sim. que é a tal da cesta de serviço, que foi criada lá atrás. Eles estudaram isso, né? É a minha monografia de mestrado, tá? Se eu cobrar individualmente o serviço, certo? O cliente vai ficar chateado. Por quê? Ele fez um negócio, cobra. Ele fez um negócio, cobra. Ele fez um negócio, cobra. Eles fazem pacotes, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote e esse pacote inclui a média dos serviços prestados. Quem não usar, paga. E quem usar demais, paga menos. Porque eu tenho um limite. Eu vou cobrar de todo mundo igual e na mesma data, que assim não tem choradeira. Certo? E fizeram, acertaram. Sim. É isso. Sim. A gente nem sabe, às vezes, quanto pagou naquele mês de tarifas bancárias, né? Eu dou aula tanto para empresa quanto para aluno, de controle orçamentário. Aí eu falo assim, vocês sabem quanto vocês gastam com alimentação? Sei. Sim. Vocês sabem quanto vocês gastam com Combustível? Sei. Você sabe quanto vocês gastam com tarifa bancária? Sei. Não sabe. Não sabe. Não sabe. É verdade. Eu conto em 3 bancos e tem cartão de crédito que eu pago, tem não sei o que lá, tudo é tarifa. Tudo é tarifa. E outra coisa que a gente não sabe é esse gasto que eu chamo de gasto com comunicação. Antes a gente tinha um telefone em casa. Hoje todo mundo tem celular. Sim. Todo mundo tem internet. Streaming. Aplicativo. Soma tudo isso para você ver. É uma família. Quanto que dá? Já fiz essa brincadeira, andei dando uma cortada lá. É bom nem somar, né? Não, eu cortei mesmo. Falei, cara, Perfeito. Vamos ver aqui quem assiste mais o quê. Cada um stream que prefere. Ó, cada um tem direito a 2. Porque os streams não se conversam, né? Cada um tem um valor diferente, conversa né? que a gente manda a senha um pro outro, né? Pro pai, pra mãe, pra tia. Não, digo assim, hoje você paga, aqui por também, exemplo... Eles também já sabem disso. Já sabem disso. Cálculo, você vê que eles não lutam contra, né? Eles agora, botam na uma conta. deles, acho que a Netflix, né, tentou fazer isso. Quebrou a cara. Aqui na América do Sul, mas lá nos Estados Unidos eles fizeram. Assim, não permitir que você... Existem planos família também, né? Pois é. Eles conseguem, eles conseguem hoje, eu acho que tu tem direito a X acessos, né? X telas ao mesmo tempo. E põe no custo e vambora, né? Foi assim que eles... Mais ou menos como o banco fez, criando pacotes, né? Para solucionar. Agora, aí, voltando lá para a tal da inteligência artificial. Quer dizer, ela veio para quê? Ela veio para facilitar a vida, a princípio, das empresas. Certo? Aí, então, a empresa vai ter que saber utilizar isso corretamente. E nós? Sim, então vamos lá, vou voltar para o assunto. Se a empresa utilizar somente inteligência artificial e não utilizar pessoas, beleza. Lá na frente, quem vai comprar o produto dessa empresa se ele não tem renda? Sim. Então isso é o que tem que ser discutido. Já está se discutindo mundialmente isso, a questão por isso da que nós estamos renda conversando universal. aqui, certo? Nós temos solução? Não temos. Certo? Não temos. Não temos. É uma coisa que veio e acabou. Não temos. Mas... E uma tentativa de regulamentar ela faz sentido? É válido? O senhor acha regulamentar que o quê? A inteligência artificial, porque existem vários governos e tal que falam muito disso, né? De regulamentar. Até grupos de grandes empresários e tal, acho que Elon Musk também comentou sobre isso, sobre a questão que esbarra na ética e tal, de tentar meio que pôr ela num controle. Não tem como fazer isso, mas né? Mas o Elon Musk, cuidado. Né? Não. Porque quando ele reclamou, ele estava por trás de uma empresa, que é a ChatGPT, que ele estava por trás disso. Quer dizer, então ele é muito esperto. Em outro momento também ele discutiu sobre liberdade, né? E aí, olha a sacada, né? O cara comprou o Twitter, né? A X agora, olhou para a equipe e falou assim, cara, tem 3 mil engenheiros regulando dados, se você pode ou não pode postar isso ou aquilo. Aí fala, pô, vamos demitir essa turma e falar que nós gostamos da liberdade. Eu amo a liberdade, mas então, eu não sei não se ele ama mais a liberdade ou aquele corte da equipe que... Então vamos lá, nós temos hoje um conceito chamado economia criativa, que assim, é a produção
baseado na criatividade. Certo. Certo? Então, quando você produz mesa, a economia está baseada na produção da mesa, Tá. ok? A economia criativa, ela não vai pensar na produção da mesa, ela vai pensar no uso da mesa, Tá. ok? No uso da mesa. Aí nós estamos indo para a arte. Então, vai ter que produzir mesa? Sim. Mas como utilizar a mesa de maneiras diferentes? Então, aí vamos lá, vamos para a economia criativa. Então, a gente tem, por exemplo, para que serve futebol? Pra mim, pra sofrer, que eu sou corintiano. Então, para nada. Para nada. Para tirar sarro um do outro. É verdade. Ok. Não, é para praticar esporte. Não, quem está praticando esporte é o atleta, Sim. não é você. Certo? Ao contrário, Ao né? contrário. Você tá comendo churrasco, tomando cerveja. Tá bom. Aí, Você é nervoso. olha o que é economia criativa. Aí, a gente cria um campeonato mundial Hum, de futebol hum. que movimenta quanto a cada ano? Nossa, é muito dinheiro. Trilhões de dólares. Sim. Então, ok? E aí, nessa economia criativa, entra tudo isso, tudo que é criado. Então, a gente está produzindo. Mas isso não é assim mesmo? Qual a diferença disso para a economia típica? Que a economia típica pensa produção. Tá? Então, a gente desenvolve bens, certo? Então, Consumo. isso. A economia criativa, ela pensa serviço. Então, Experiências. não é a produção do arroz, Tá? mas é a culinária. Ok. É eu pegar esse arroz e produzir uma comida fantástica e oferecer isso para o mercado. Isso é economia criativa, certo? A economia normal produz tinta. A economia criativa, alguém vai pegar aquela tinta, vai fazer um quadro fantástico ou alguma coisa com a tinta e vai vender. Vai fazer show de rock, vai fazer isso, vai fazer turismo, vai fazer programação, ensino está dentro da economia criativa, consultoria está dentro da economia criativa, tudo que é serviço. Então, nós estamos indo para isso daí, certo? E é essa que é a questão que eu estou vendo para a inteligência artificial. Isto é o futuro, a economia criativa. Então, a gente vai produzir, sim. Então, se eu sou... Vamos tentar trazer isso para um... Esse trabalho aqui, ó, isso que vocês estão fazendo, Sim. isso é economia criativa. Tá, mas imagina o cara que hoje está escutando nosso podcast tem uma fábrica de mesa. Ele arrepiou a espinha agora. Que caminho a gente dá para ele? Não, ele vai continuar produzindo mesa. Mas no dia em que essa mesa não for utilizada para nada diferente, a produção dele fica limitada. Se ele buscar alguém, por exemplo, e falar, olha, essa mesa, se a gente adaptar ela para isto, fazer isto, a gente vai poder utilizar em navio de turismo, etc. Sim, também lucubrando ok, aqui. ótimo, então vamos fazer isso, porque eu estou dando uma utilidade para sua mesa. Lógico que mesa é útil para todo mundo. Sim, é que é produto, né? Como a gente está falando muito certas mais de coisas. serviço do que... Mas, A economia criativa isso. está mais ligada aos serviços do que a quem produz coisa. Então, né? assim, aí onde eu queria chegar? Queria chegar no seguinte. Um dos grandes problemas da economia criativa que a gente trabalha é direitos autorais. Certo. Ok? Sim. Então, é isso que é o meu problema com inteligência artificial. Patentes. Não é só isso. Fake. Uhum. Certo? Então, por exemplo, quando você fala de o governo ter que controlar a inteligência artificial, tal. Vamos lá. A discussão, ela está indo, não acho que eles têm, não. ela É que tá eles indo, estão tentando, né? ela está indo para o caminho errado, essa discussão. Sim. O que a gente tem que discutir é o seguinte: você quer utilizar a inteligência artificial? Quero. Para produzir mentiras? A gente já faz isso tão bem, né? Como Pois ser humano. Então para quê? Pra quê? Aí sim. Só que os lados envolvidos, sim, é o que você falou do Elon Musk. Um quer, o outro não quer. Por que o outro não quer? O outro não quer porque ele quer primeiro. Certo? Então, essa é a nossa discussão com inteligência artificial. A criação de quem que é. Não sei, agora já não sei mais. Então, se foi ela que fez ou se ela fez através de mim, porque afinal eu criei esse algoritmo, né? Pois é, então, esse controle a gente precisa discutir. Mas isso, o que está aparecendo para o público é a questão da liberdade. Não, então não tenho liberdade para fazer? Não.
Você tem liberdade, você pode fazer. Mas você quer usar isso para quê? Você quer usar isso para influenciar uma eleição? Falando mentiras? Ah, mas não é mentira, é a minha opinião. Deepfake, né? É a minha opinião. Sim, mas essa tua opinião é falsa. Essa tua opinião é para tirar proveito porque, de uma assim, coisa que não... que a gente discutiu bastante na última eleição Essa é a também, discussão, né? certo? Que é assim, o que é fato e o que é opinião. Né? Opinião, eu posso dar Sim. a opinião que eu quiser. Eu Não posso... gosto de você. É uma opinião. Sim. Mas se eu falar assim, você é um pilantra, sem vergonha... É então... uma mentira. É uma mentira. Porque não está baseado em fatos, em provas, em Mas concretude. nós temos a justiça para esses casos. Sim, depois que a vaca foi pro brejo. Sim. Mas ela não tem como... Não. Por outro lado, não há como controlar isso, né? Então, enfim. Eu acho que aí é uma sabe? questão de educação, ética, de tudo que a gente tem que trabalhar para que as pessoas que consomem a informação tenham condições, estou falando inclusive cognitivas, de entender o que é aquilo e perceber que é uma enrascada. Esse é o grande desafio da humanidade frente a essa tecnologia nova. Quer ver, porque nós somos muito influenciáveis, né? Você citou uma coisa interessante aí. Lá atrás, quando a revolução a automação. Industrial, certo? automação. O que a gente fez? A gente tirou o trabalho braçal, certo? Começou por aí, o mais pesado. Isso, tá bom, perfeito, ok? Então a gente pega esse pessoal que ficou desempregado e eles vão fazer algo mais útil. Perfeito, até aí tudo bem, vai dirigir, não sei o que lá, ok. No momento em que agora, essa revolução nova, a gente entra na parte cognitiva, intelectual, esse pessoal que fica desempregado vai para onde? Então, quem falou isso foi o Harari, né? Tá famoso agora. Então, ele falou o seguinte, Homo sapiens, exatamente. Ele falou o seguinte, olha, minha sugestão é que o governo atrase a evolução tecnológica. O governo atrase para dar tempo de treinar as pessoas para as novas profissões. Que nós não sabemos nem quais são ainda. Mas isso não vai acontecer. Ninguém vai atrasar não consegue a tecnologia. fazer. Não vai. Consegue. Certo? Então, temos que trocar o pneu. E o Harari, né, cara? Como é que veio uma ideia tão ruim da cabeça daquele homem tão inteligente, meu Deus do céu? Mas assim... acho que é uma preocupação, né? Um cara muito humano também. Ele utilizou a lógica, né? Talvez. Né? Certo. Sapiens, puta livre. Hein? Até pelo o que aconteceu historicamente, né? Do atraso, de correr atrás da inovação, de correr atrás do que era uma tendência e acaba sendo uma realidade. Eu acho que esse que é o medo do pessoal, né? Sim. Pô, a inteligência artificial tá aí, né? Como é que eu vou acompanhar essa evolução e vou conseguir, ao mesmo tempo, me qualificar para usá-la de forma correta ou entendê-la de forma correta, né? A preocupação grande também é com as pessoas que não têm, digamos, a menor ideia de tudo isso e que vão ser simplesmente arrastadas, seja lá para onde vai o mundo, né? Então, esse é um problema sério, mas que sempre existiu, né? Sempre existiu, de fato. É só mais um capítulo. Lá atrás eles eram os camponeses. É só mais um capítulo. E hoje é o pessoal que... Ok, aí você fala assim, tá bom, e esse pessoal que vai ficar sem fazer nada, vai para onde? Vai para o crime, vai por isso, não. Desde que, não irão, desde que a gente dê educação para eles. Sempre a gente vai voltar, né? A gente vai voltar lá na educação outra vez, né? Sim, aí você fala assim, mas a educação vai ser feita por inteligência artificial. Veja. E ela vai manipular você. Talvez. Né? Eu acho. Vai ser. Essa educação básica, não. A educação, digamos, técnica. Sim. Muito provavelmente. Sim. Provavelmente, porque... é o que você está buscando. Você não está formando um ser humano, né? Você está formando um técnico. Isso. Então que venha o melhor de ter de informação. Toda essa humanização, etc., isso tem que continuar. É uma outra coisa que eu fiz um paralelo aqui com a comida comum e a comida orgânica, que eu acho que é o que vai acontecer. A humanização vai ser uma palavra que a gente vai começar a usar conforme o avanço da inteligência artificial. Vai haver uma tendência pelo humano, pelo mais humano do que tudo. Então, na empresa, por exemplo, a gente no nosso planejamento estratégico está dizendo como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial, considerando um cenário que seria o pior cenário para nós, que é o cenário de substituição daquilo que a gente faz como consultores e instrutores de treinamento
sendo substituído pela máquina. O consultor hoje já é o Google, já é a máquina, vai ser a inteligência artificial. O empresário hoje ele não vai precisar pagar uma nota por um conselho de administração, por um gestor, ele vai conseguir essa informação, os caminhos por aí. E o professor também. Então, nesse pior cenário, o que a gente vai fazer? Cara, ou a gente vai ser criadores de inteligência artificial, Isso. ou a gente vai ser mais humano do que toda essa Olha, coisa, quer né? saber? Porque Nós vamos fazer não tem curadoria. Certo? Ou seja, tá aqui o trabalho, a inteligência artificial fez essa aula, fez, conserta. Você vai olhar e falar, opa, isso daqui não é bom, isso não é bom, altera aqui, vamos substituir este daqui para cá, etc, etc. Por quê? Para adaptar. Eu acho pra que isso. vai. Mas hoje nós Eu acho temos... que vai surgir uma tendência de pessoas que preferem o orgânico do que é aquilo Enfim. que o ser humano mesmo criou. Eu acho o seguinte, o que vai ser melhor? Tem um nicho aí que vai O que vai ser surgir. melhor? Certo? Que nem você falou. Vai ter um avatar. Ele vai dar aula melhor do que eu? Vai. Provavelmente. Fica o avatar. Sim. Provavelmente. Ok? Para Mas aquela aplicação, melhor o avatar. Mas nós vamos ter que adaptar isso para esse público diferente, etc, etc, etc. Paulo, vem cá. Vamos ter que fazer brincadeira de pular corda com as crianças no coisa, vai ser um ser humano que vai fazer. Né? Assim, A máquina vai ficar girando a corda, pode mas ser, quem vai, mas vai ter um tomar curador. decisão, vai etc, ter alguém isso. ali cuidando disso. Assim, Parece ser por aí, né? parece. Eu Mas também é muito não difícil, sei. né? Também não sei Não o dá futuro. pra saber, sei não. o futuro. É um futuro bastante Bastante promissor, né? bastante promissor e nebuloso ao mesmo Mas tempo. assim, sim, a coisa é... Você falou em política, por exemplo, já tem leis que foram criadas pela inteligência artificial, né? Então, Não sei. eu já vi um projeto de lei numa cidade qualquer que o vereador criou usando inteligência artificial. Pode ser. Então, mas aí tem uma puta bucha, né? Porque em termos de políticas públicas, por exemplo, a gente tem vieses, né? De direita, esquerda, liberal, conservador, não sei o quê. A inteligência vai usar o quê? Aí eles disseram, não, ela vai usar o que dá melhor resultado. Ela não tem esse viés. E isso é bem interessante, né? Um pouco do fim do viés, assim, o fim da narrativa. Qual é a melhor solução para aquele problema? A inteligência artificial ela se baseia na experiência, no conteúdo, em tudo que está lá, e ela te diz, é isso aqui. E aí, às vezes, conflita com aquilo que a pessoa acredita ser a melhor solução. Quando a gente está falando em políticas públicas, quando a gente está falando em aconselhamento humano, quando a gente está falando de psicologia, isso vai gerar uma série de conflitos, porque a inteligência não traz esse viés. Ela traz, olha, exemplo prático. Neutro. Exemplo prático. É bom para a cidade XPTO que o transporte público seja gratuito? Você bota essa pergunta, ele vai te trazer todas as informações de custo, de quanto isso não sei o quê, bababá, qual é o impacto, de repente, disso no orçamento das cidades, se vai ter que ter mais imposto para pagar essa conta e tal. Ela te traz sim, não. E aí a gente esbarra no viés. Né? Vai ter um grupo político que vai dizer não, tem que ser, e outro dizer não, não tem que ser. E ela vai trazer a informação nua e crua. E aí nós vamos ter outro lugar para brigar com a inteligência artificial, né? Vamos ter um partido da inteligência artificial, né? Eu tô muito louco já com esse papo. Mas você citou um negócio interessante aí, porque assim, hoje nós temos... Vamos falar de direita e esquerda, vai? E não aqui, vamos falar nos Estados Unidos, vai. Nós temos a extrema-direita, a extrema-esquerda, por exemplo, ou a direita e a esquerda. Nós temos fundamentos conservadores que a esquerda abraçou. Certo? E a esquerda seria mais reacionária, por exemplo. Deveria ser. E nós né, temos fundamentos reacionários que a direita abraçou. Então, esse conceito hoje... Ele é ele fluido. não está servindo mais. Certo? É a mesma coisa que você falar, eu sou corintiano e eu sou palmeirense. Por quê? Porque sim. Sim. Certo? Então, esse conceito de direita e esquerda não está servindo mais. Não está servindo mais. Então, e se a gente apela para a inteligência artificial para tomar esse tipo de decisão, ela vem neutra disso. Ela vai falar assim, isso realmente não faz sentido mais. Isso daqui não faz sentido, isso não faz sentido. Agora, para o objetivo que você quer, que é isto, esta é a melhor decisão. Que não cabe nem aqui, talvez. Ou
pegue alguns fundamentos daqui e E adapte. provavelmente Pegue vai alguns ser fundamentos assim. daqui e adapte. É Porque isso. na prática o que a gente vê o que funciona costuma usar, levar em consideração. Nós tivemos uma experiência um pouco desse tipo. Aliás, isso surgiu no Canadá, vai. Que é o seguinte, era uma faculdade, a FAP. Eu estava na época na FAP, lá em São Paulo, e criou-se um curso de... Como é que era o nome do curso? Gestão de cidades, certo? Onde a ideia era o seguinte, é você ensinar gestão para alguém, ele ser profissional nisso, em gestão, e, por exemplo, você contrata ele para Para ser trabalhar um numa prefeitura. prefeito. Independentemente do partido do prefeito, ele está ali para resolver o problema. Maravilha. Ou seja, prefeito entra, prefeito sai, prefeito entra, prefeito sai, muda a ideologia política e tal, mas o profissional da gestão Só, tá se a lá... gente, só se a gente conseguisse fazer uma gestão independente. Pois tipo, é, pois é. Porque Agora, senão, não, é difícil. assim que muda o prefeito, ele seria demitido. Não, e mais. Independente dele ter feito um bom trabalho ou não. E o problema é o seguinte também, como é que você vai dizer que esse gestor é independente? Não, então, exatamente. Não, Não. não é. Afinal, somos humanos e não Pois é, somos. ele vai buscar, exatamente. Não somos. Vai depender da inteligência generativa que ele usou. Eu queria só, para não perder a história e pegar um gancho com o que o professor falou da curadoria, você como professor hoje, considerando que a inteligência artificial está aqui e que há muito consumo por parte de quem hoje faz uma graduação, uma especialização, né, seja lá qual for o seu nível de educação, como hoje as universidades e escolas estão enxergando esses trabalhos que são feitos com a inteligência artificial? Considerando que ele pode lá colocar um artigo, um livro, uma informação, pedir para que essa inteligência faça um resumo, gere insights. Como é que vocês enxergam hoje isso e como é que é feita essa curadoria com esse trabalho, monólogo, enfim? Então, nós também não temos ainda uma solução para isso, né? Mas se o trabalho é feito pela inteligência artificial, para nós ele não tem valor. Porque nós estamos ali para medir o conhecimento do aluno, a competência dele. Certo? Então, se for inteligência artificial, para nós não tem... Ele não absorveu esse conhecimento, o processo de produzir. Se ele utiliza a inteligência artificial como ferramenta para desenvolver algo e não o produto final, nós incentivamos. Porque é a maneira dele aprender. Certo. Perfeito. Certo? Então, nós incentivamos isso sim. Certo? Então, você quer fazer pesquisa? Pode usar a inteligência artificial. Mas eu quero saber... Mas ele ainda precisa aprender, professor? Precisa. A inteligência eu acho artificial que chegando? Não, Será que nós vamos virar um não. bando de vegetais ignorantes? Mas aí seria o nosso final, né? Provavelmente. Eu acho que não. Eu acho que, assim... Por que o aluno faz isso? Né? Preguicinha, né? Porque ele quer o diploma. E é o caminho mais rápido. Ele está sendo inteligente. É o caminho mais rápido para ele ter o diploma. Sim. Ele está usando a inteligência dele. Certo? Nós temos que mudar o nosso critério de avaliação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vai. Na minha equipe, né? Então, nós temos professores que fazem questionários, testes, etc. Né? Ok, tá certo, não tem problema nenhum. Eu dou aula em todos os semestres do meu curso, os meus cursos, eu dou aula, sempre uma ou duas matérias, eu dou aula. E as minhas provas são com consulta, mas tem que escrever. Tá. Tem que escrever. Então, eu dou material de aula, eu dou indicação de livro, eu dou atividades que eles podem trazer na prova, no dia da prova, traz feito, já pronto, tal, não sei o que lá. E eu faço perguntas sobre as aulas. Certo? Eles podem pesquisar o material que eles quiserem. Na prova, eles não podem usar ChatGPT, Google ou qualquer outro motor de busca. Não pode usar. Dá um trabalhão enorme para corrigir. Fato. Mas eu conheço o desenvolvimento de
cada aluno. Sim. Eu sei onde ele falhou, o que ele está precisando melhorar. E aí você consegue dar um feedback muito mais... Então, a nota deles não é para eles tirarem o diploma. A nota deles é para eu saber o quanto eles melhoraram ou quanto eu tenho que, no próximo curso, apertar ou afrouxar um pouco mais. Então, vamos lá, certo? Mas isso no presencial, né, professor? Se a gente for levar isso para um EAD... Até no EAD dá para Bom, fazer. então vamos né? lá. Eu também estou dando aula num curso que é da USP e da Exalc, é lá em Piracicaba. E é um pós-graduação Uhum. em gestão de vendas, que é minha área, né? E lá é o seguinte, as aulas são semanais, ao vivo e gravadas. Quer dizer, então, tem aluno pra caramba, Sim. certo? E são Ganhou 3 horas e meia de aula ininterrupta. Não tem 2 intervalozinhos e só, certo? E Uhum. começa a aula e matéria. Ok. Quem não pode assistir, assiste pelo vídeo. Só que tem provas toda semana. Cada aula tem uma avaliação. 15 questões para eles resolverem. Então, com isso a gente força. O cara tá lá. Uhum. Força. Ele vai ter que buscar a resposta para aquilo. Ele vai ter que buscar de alguma maneira. Sim, Porque é muito dura a vida do professor hoje, estimular o aprendizado Então, diante de tantos recursos que... é o que a gente está buscando aqui na faculdade, que é isso, né? E não só na minha faculdade, em todas as faculdades, mas assim, que é a aula onde você produz algo. Uhum. Não é simplesmente o professor falando. Lógico que ele tem que falar. E lógico que nós temos um problema com os alunos, que é o seguinte. O ideal seria que o aluno lesse tudo antes, onde ele quiser. ChatGPT, lesse tudo antes, e ele venha na sala de aula para discutir. Uma plenária, mais do que... Para discutir, para colocar em prática aquilo. Só que os nossos alunos trabalham o dia todo. Não é um aluno de mestrado e de doutorado que Está dedicado àquilo. Ele trabalha o dia todo. Você acha que ele vai arrumar tempo para ler aquilo antes? Difícil. Não vai. Então, compete a nós equilibrar isto, certo? Sim. Obrigar a ler ou posteriormente, ou durante a aula, enfim, de alguma maneira que ele puxe o interesse dele para aquilo e que ele automaticamente comece a buscar solução. Isso é mérito do professor, mas nem todo professor tem essa competência. E muito mais fácil, né? Feito no público de universidade, de pós-graduação e tal, porque meio que a pessoa meio que sabe o que está fazendo, o que está buscando na vida e tal. Mas nas crianças ainda é mais difícil, Mas né? não é, sim, eu acho o inverso. Na criança é mais fácil. O público universitário, ele está lá... É mais difícil de engajar? Ele está lá pelo diploma. Entendi. Pela possibilidade de crescimento profissional. Pega aí, você vê lá. Se der o diploma para ele... Pós-graduação, faça 1 e ganhe 3, que a gente está discutindo aqui. Aí ele vai lá e entra, porque, pô, que legal, em 6 meses eu vou ter... Sim, mas você vai aprender o quê lá? Não, mas eu tenho diploma. Sim. O mercado devolve para ele isso aí depois, né? Porque não absorve. Se ele tiver conhecimento, tudo bem. Se ele não desenvolver, não tem. Agora, o pessoal que está na faculdade, e isso eu tenho trabalhado bastante nos meus cursos, é o seguinte. Pessoal, meu curso é isso. Eu vou dar aula para vocês os 4 anos e é assim. Ok. Então, quem não tiver interesse ou tiver pensando em outra coisa... Só me poupe. Nem continua. Fala assim mesmo. A hora agora. A direção não gosta muito de mim, mas nem continue. Sim. Porque é perda de tempo para vocês. Porque aqui nós vamos fazer. E está funcionando. Pelo menos conosco lá está funcionando. O pessoal está... Estamos formando a primeira turma agora de publicidade e propaganda. O pessoal está num pique. E nós fizemos exatamente isso. Em vez de fazer uma monografia, um TCC, sabe o que eles vão fazer lá comigo? Vão fazer o seguinte. Vocês vão lançar um produto, mas não é qualquer produto. Não. Qualquer produto.
Tá. bem ou serviço, Ok. mas tem que ser inovador. Uhum. Não se preocupem com tecnologia. Tem que ser um Ok. produto. Só que aí é o seguinte, tem duas partes do trabalho. Primeira parte, marketing. Para que serve esse produto? Para quem vocês vão vender? Quais são as Marketing justificativas, raiz. etc. Fez? Ok. Segunda parte, comunicação para o lançamento, campanha para o lançamento do produto. Eles estão assim, ó. Tô Porque engajadão. não tem legal. como. Não adianta pegar o chat Legal. GPT Uhum. e falar, faz isso. Até O chat pode até usar, vai dar, exatamente. mas eles vão ter que Adaptar. colocar lá. Tem que Sim. quebrar um pouco o conceito Isso. tradicional de, monólogo, Isso, TCC, é e isso, se adaptar, que é o que você falou. Acho É. que até para treinamento, consultoria, é fazer algo fora da caixa, algo fora do padrão, né? Sim. Não ser mais do mesmo, né? Pensar algo ali diferente. Agora, vamos lá. Imagina assim. Imagina que num TCC desse eu tenho lá 5, 6 turmas que vão apresentar produtos novos, campanha pronta, Daí tudo nasce isso. uma startup. Eu já Uhum. não posso trazer para assistir a apresentação Sim, empresas? claro. Investidores, de repente alguém Perfeito. tá De lá. repente e já- está ali o Exatamente. Alguém que futuro pode tornar aquilo profissional real. dele lá, Uhum. da Sim. empresa. Eu acho que a área de Então, marketing olha aí, foi tá a que vendo? mais. A de mais publicidade foi uma das que mais ganhou com toda essa tecnologia, né? Porque Pois é, eu acho que as talvez, plataformas hoje são inúmeras. Né? As redes sociais. Sim, sim. Antes você tinha jornal, televisão, rádio. Sim. Agora você tem outras plataformas e elas são super flexíveis, né? Muito mais fácil de você mudar e criar alguma coisa muito nova dentro de uma plataforma digital do que dentro da televisão. Sim. A televisão tem um formatinho lá. É aquilo que cabe. As pessoas que assistem a internet, ela é solta, livre. Você tem muito mais maneiras de engajar o teu público, como já foi criado, né? Primeiro era publicidade só dentro da rede social. Primeira rede social era só para fazer contato entre pessoas. Agora já tem os influenciadores, Então, mas aí nós- tudo mais. mas, Influenciador, por exemplo, é uma coisa recente a até. Né? inteligência artificial está sendo muito usada aí. Sim, sim, Sim. Em tudo. Nas redes sociais, na produção. sim. Inclusive essas notícias falsas Uhum. que tem. Uhum. Inclusive nos jornais. Você tem as notícias do jornal embaixo, no rodapé, na internet. Você tem a porção de notícia falsa. Uhum. Que o jornal está publicando, mas Sim, como, ele como tá dando espaço dele lá, porque o cara patrocinador. patrocina, Sim, ele sim, bota lá. Tudo aquilo é criado por inteligência artificial. Nitidamente Tudo. você vê. Tudo. É criado, é traduzido. Texto, foto, tudo. Baseado Tudo. com o que você pesquisa, tudo. E eles fazem isso a partir do que está na internet. Sim. E com isso eles têm certeza que alguém vai ler aquilo. E aí virou um ramo novo E para o ganho, publicidade. você fala, mas e o ganho deles? É a venda daquele produto? Não. O ganho é a pessoa clicar naquela página. Sim. Ah, Porque aí eles vão cobrar É a venda de espaço, né? a venda do espaço do eles vão do cobrar de quem anunciou. É isso. Né? E aí você consegue, inclusive, colocar informações ali pelo consumo de quem tá ali atrás. buscando, Mas vamos lá. né? Tá te Pois é. escutando, ó, o celular tá escutando a gente Só que aqui, ó. é- Assim que eu sair da sala, vai aparecer aqui. Curso de inteligência artificial, não sei o que, inteligência artificial. É isso. Então, deixa eu contar. Ontem aconteceu um negócio interessantíssimo. Eu estou num projeto, numa outra instituição e tal, e aí a gente contratou um pessoal para desenvolver alguma coisa, tudo bem? E ontem, segunda-feira, nós tivemos uma reunião com ele, né, o pessoal. Então, veio o pessoal lá e... Fazer uma entrega. Não, só para a gente conversar. Aham. Conversar e mostrar qual era o projeto, etc. Ok, tá bom. Ele saiu, né? E aí eu fui ver no Facebook minhas coisas e tal. Tava lá a indicação Pra no ele ser seu, Facebook dele, seu amigo. do nome dele, que não tá em lugar nenhum. Aí você fala, Nós nem- tá ouvindo. Tá ouvindo mesmo. Você tenta como desativar esse troço, mas tá ouvindo. Então, não sei. Tá te ouvindo. Tá te ouvindo. Etc. Eu sei disso. Foi uma tremenda uma coincidência, Claro. Ah. ou não. Não, Certo? não é não. Mas a indicação do Facebook foi dele. O nome que... Eu nem sabia o sobrenome dele. Na reunião eu falei, preciso te mandar... Qual é teu e-mail? Ele falou, meu e-mail é Putz, esse. aí você falou Aí e-mail, ele ele falou achou e-mail na hora. e falou o sobrenome. Aí já era. Aí ele acha. Eu falei, tá. E aí veio a indicação do Facebook com o nome e o sobrenome dele, que eu bati. É isso Eu aí. falei pro meu funcionário, falei, olha aqui. É.
Tô falando para você, o Elon Musk tá ouvindo a proibindo, gente? Apple, tá proibindo tudo porque... eu falei, faça um favor, não é? Muito bem. Mas, enfim, as informações circularam ali de alguma maneira, certo? Sim, Sim, Rapidinho. sim. De repente Muito uma bem. pesquisa, algo que tenha Sei lá. circulado, né? É um assunto interminável, né? Mas o nosso Exatamente. tempo é terminável, infelizmente. Então, professor, de maneira geral, acho que a gente pode fechar isso aqui dizendo: aprenda, não tenha medo, mas enfrente essa realidade que ela está aí, né? Assim, eu pessoalmente sempre me considerei, e hoje claramente eu sou um agente de mudanças, certo? Eu não consigo pegar algo e fazer do jeito que sempre foi feito. Sim, É uma característica minha. Sim. Qualquer coisa que eu pego, eu tento Ou reinventar, mudar, ou melhorar, fazer alguma coisa, ou mudar, eu tento, certo? Então, toda vez que vem alguma mudança desse tipo, eu sempre sou a favor. Sempre. Por quê? Porque está mudando, porque, a meu ver, vai melhorar, tal. Tem consequências? Sempre tem. Sim. Certo? Eu acho que a posição Agora, melhor de enfrentar as mudanças é essa, né? a minha questão é o seguinte: eu sou a favor da mudança pelo coletivo. Qualquer mudança que prejudique o coletivo, aí não. Certo? Então, eu sou contra armas, eu sou contra, enfim, violência, eu sou contra uma porção de coisas. Não entra na minha cabeça, certo? Sim. Mas eu sou a favor da evolução, da felicidade. Pronto. Eu sou a favor da felicidade, certo? Então, quando eu discuto publicidade e propaganda com o pessoal, eu falo o seguinte: vem cá, por que a gente vai vender esse produto para alguém? Porque ele vai usar o produto e vai ser feliz. Pronto. É isso. Isso me gusta. Eu não vou permitir que alguém seja feliz matando o outro. Sim, Certo. sim. Eu não vou permitir isso, porque não faz sentido para o coletivo, ok? De resto, vamos trabalhar? Vamos. Então, eu penso isto da mesma maneira sobre a inteligência artificial. Eu acho que tem futuro e pode melhorar em muito. Temos que acertar? Sim. Temos que aparar as arestas? Sim. Mas eu espero que assim, eu esteja contribuindo para a discussão. Professor, E não para a solução, para a discussão. Sim. Todas essas grandes mudanças que houve ao longo da história, especialmente aí nos últimos séculos, né, que foram mais exponenciais, eu acho que a humanidade está cada vez melhor Sim, a partir delas, com certeza, né? sim. A gente vive mais tempo, a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente tem menos gente passando fome. Sim. Então, a gente tem doenças diferentes, mas elas temos a busca da soluções solução para doenças mais rapidamente. Inclusive. Então, acho que a gente só vai ganhar. É claro que existem alguns que tombam nesse caminho normal, mas acho que no geral a humanidade sempre ganha e esse vai ser um grande passo, eu acho. Então é aprender, é ouvir, é entender como ela funciona, como ela impacta o seu trabalho, o seu dia a dia e começar a usar onde for possível para se adaptar à linguagem, né? Para não ser só atropelado por ela sem perceber que estava vindo, né? Acho que programas como esse ajudam a gente a dar um grande alerta aí para a gente se conectar com isso. E eu estou à disposição de vocês, se no futuro vocês quiserem discutir outro assunto, enfim, Professor, e for do meu prazer. Enfim, da minha assunto da de minha seu competência. conhecimento, a lista é grande, né? Não sei. Muito bem. É que eu tenho... A minha idade também é grande, então eu já passei por muita coisa. Mas enfim, experiência e idade são conceitos diferentes, né? Eu posso ter 60 anos e não ter aprendido nada, né? Posso ter 30 e ter consumido e aprendido muita coisa, né? Quando tem as duas coisas juntas, melhor ainda. No meu caso, eu tive e estou tendo uma vida intensa. É isso aí. Então eu posso, enfim, dar palpite, vai. Professor, palpite, tá bom? Grande prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Ajudou bastante a gente, demais, né? demais. Pô, foi, eu acho, uma conversa, conversa gostosa, boa, né? Assim, boa Passou demais, tempo, né? passou rápido. Só faltou a né? cervejinha. Exatamente, pô, lá já... Na próxima a gente improvisa. Já zerou, mas dá pra gente, eu acho que dá pra estender mais um pouquinho. Mas, professor, eu agradeço de coração. Acho que esse bate-papo, eu como assim uma geração que eu tô no meio de vocês, né? E que acompanhei parte dessa evolução. Em alguns momentos fiquei com receio, em outros pensei também, pô, cara, acho que é muito mais de quebrar um bloqueio dentro da minha cabeça e acompanhar, aprender e usar pro bem,
do que, Isso, do mano, que ser reativo, né? Eu acho que o recado aqui é esse, aprenda, Sobrevive use, mais quem se mas use adapta. para o bem, que é algo que sempre vem, né? A gente vê que a tecnologia evolui e ela evolui para o bem. E, pô, o senhor mesmo falou, né, que a gente usando ela da forma correta só tende a ganhar, né? Assim como tudo que veio pro positivo. Então, muito obrigado. Assim, Foi excelente, né, Dani? felicidade é a palavra da vez. Sim. Embora a gente não saiba definir exatamente o que é felicidade, mas é isso que a gente tem que buscar, certo? De acordo. Muito bem. Tá bom? Perfeito. Galera, bora ser feliz. Obrigado aí. Obrigado, professor.